Olá, queridas irmãs, queridos amigos, como é bom voltarmos aqui ao nosso estudo do livro Mecanismos da Mediunidade. No programa anterior nós vimos a experiência do Ivan Pavlov sobre os cães com reflexos condicionados ou incondicionados, lembra disso? E olha que interessante como nós funcionamos. Você ouviu essa musiquinha, não ouviu? Essa musiquinha, em qualquer lugar que você estiver, você vai no shopping, você vai num restaurante, você vai em uma loja, se porventura tocar essa musiquinha, a primeira coisa que você vai ouvir é assim: nossa, é música do espírito da letra. Imediatamente você vai lembrar disso. Não, essa é música de Johann Sebastian Bach, é um dos concertos de Bach. Não, é do espírito da letra, tá vendo? Isso é um reflexo que você construiu, você identificou, você fez uma conexão entre o tema musical e o que está sendo utilizado para que ele sirva de introdução. As obras de André Luiz. Isso é um recurso que também os compositores, eles, quando faziam determinadas obras, como óperas, por exemplo, eles usavam para cada personagem um tipo de música, uma introdução. Então, entrava em cena um personagem X, a orquestra tocava uma pequena frase musical, que era a identificação daquele personagem. E assim o público começava a fazer a identificação da música com o personagem, da música com o personagem, e quando a orquestra tocava a música sem o personagem aparecer, todo mundo já sabia que ele ia entrar em cena. É isso aí. Reflexo condicionado. E isso, as mentes cerebrinas, as mentes que dirigem as questões do mundo, utilizam desse mesmo princípio. É por isso que, muitas vezes, você vê no cinema filmes apocalípticos, ou filmes de acidentes, ou filmes de coisas que impactam, e depois disso, você passa um tempo, começa a ver acontecendo na Terra, começa a ver eventos semelhantes. Eles vão preparando, eles vão induzindo o reflexo condicionado para as pessoas aceitarem com tranquilidade, com naturalidade, quando se instalarem aquelas questões. E isso é uma maneira de fazer a mente funcionar do jeito que eles querem. Isso André Luiz está explicando aqui. Então, vamos agora ao complemento do capítulo 12º, com a primeira parte, que é a parte sempre que fazemos o resumo. Você acompanha na tela o subtítulo que agora vamos começar. Reflexos psíquicos. Ele está se referindo à experiência que Pavlov já nos contou no programa anterior. Neste subtítulo, André Luiz nos explica que o ato de comer é um hábito sedimentado na personalidade do cão, através das múltiplas vidas. Ou seja, já é um reflexo natural, condicionado, ou melhor, incondicionado, já é congênito. Porém, o ato de preferir a carne, mesmo sendo um alimento ancestral da espécie, esse hábito ele o adquire, formando novas impressões sobre aquele campo sensorial que já existia, fruto da evolução da espécie. Ao tratar do psiquismo humano, ele estava falando do cachorro, agora ele vai falar do psiquismo humano. Nossos reflexos psíquicos involuntários, aquilo que já acontece espontaneamente, nossos reflexos psíquicos involuntários apresentam grande importância em nossas ligações mentais, já que todos eles são comandados e orientados pela indução. Nós vamos aprendendo isso nas experiências da vida, na evolução, e nós vamos reagindo, criando esses reflexos involuntários, também no psiquismo. Nos cães de Pavlov, a necessidade de comer é a atitude espontânea, é o reflexo incondicionado, mentalmente automática. Porém, o interesse pela carne a que eles foram habituados é próprio de uma atitude excitante que marcou a sua mente, a mente dos cães, exteriorizando uma onda específica, uma onda vibratória mental específica em torno deles. E essa onda reage neles próprios
principalmente sobre as células gustativas. Dessa maneira, se pode verificar a riqueza dos reflexos condicionados ou voluntários, por meio dos quais, também no espírito humano, a vida mental se expande, permitindo que, graças à razão que discerne, o ser desenvolva a possibilidade de escolha. Nos reflexos condicionados, aqueles que são voluntários, ao falarmos da atividade psíquica, é que começam para o homem primitivo os processos inconscientes da influenciação mediúnica, pois, ao emitir a onda de pensamentos próprios, ele exterioriza na direção dos outros imagens e estímulos que ele cultiva, recebendo depois tais pensamentos enriquecidos de outros agentes pensantes que se sintonizem com as suas criações mentais. Olha que interessante, por isso que ele está aqui neste subtítulo do livro Mecanismos da Mediunidade. Como é que a mediunidade se estabelece? Também por reflexos psíquicos. E isso é interessante, por quê? Porque ele está explicando aqui exatamente como que as nossas ações vão sendo desenvolvidas sobre a base dos reflexos congênitos, os primitivos, os primeiros. E isso nos ajuda a entender que nós vamos melhorando, vamos adquirindo, vamos nos enriquecendo psiquicamente no ser humano com essas experiências da vivência. Volte para mim no slide anterior, ou nos slides anteriores dos reflexos psíquicos do nosso resumo. Veja só, nossos reflexos psíquicos involuntários, eles apresentam grande importância em nossas ligações mentais. Já que nós somos comandados, somos orientados pela indução ao longo dos tempos, nosso espírito foi sendo modelado pelas necessidades do ser animal, então foram induzidos a criarem esses reflexos incondicionados, involuntários, que é, aí ele cita o caso da comida. O cão tem necessidade de comer, isso é natural. Porém, o interesse pela carne só acontece depois, quando a carne lhe foi apresentada ao sabor. Antes eles não tinham esse interesse pela carne. E isso é uma construção que marcou, por ser uma atividade excitante, marcou a mente do animal. Olha que interessante agora. Essa mente que agora marcou-se com o gosto da carne, exterioriza uma onda específica em torno da mente do cérebro animal, que esta onda reage sobre eles mesmos, principalmente sobre as células gustativas. Quando a experiência de Pavlov colocou o metrônomo como barulho, que o animal fez de identificação com a comida, comeu, estava o metrônomo fazendo tec, 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 tec. Na outra vez, quando ele só pôs o metrônomo, mas não apresentou a carne, o que aconteceu? A mente do animal criou uma onda que estava associando o barulho à comida. Essa onda saiu da sua mente e repercutiu sobre ela mesma, na área das células gustativas. Então, vamos fazer de conta que o cachorro imaginou: esse barulho me traz comida. Ele pensou no bife e imediatamente ele ordenou, no seu processo psíquico primitivo, que a boca preparasse o ambiente para ele poder comer a carne. É a reflexão da sua ideia sobre o seu corpo. Olha que interessante. Ele escutou o barulho, identificou que logo junto com o barulho vem a comida. Essa ideia refletiu-se sobre ele e a ação vibratória excitou a produção de saliva. Puxa vida, não? Que mecanismo complexo e ao mesmo tempo maravilhoso. Agora nós vamos ver a explicação do próprio André Luiz no Reflexos Psíquicos. O resumo foi feito agora, mas agora a gente vai ler o livro. Vamos acompanhar a leitura. Você está indo para o nosso quadro, onde está o texto do
do subtítulo Reflexos Psíquicos. Os princípios de reflexão, por isso leva esse nome, né? Podem ser aplicados aos reflexos psíquicos. Compreenderemos, desse modo, que o ato de alimentar-se é um hábito sedimentado na personalidade do cachorro, do cão. Aquele processo evolucionista que ele vem conquistando ao longo da evolução da espécie, através de reencarnações múltiplas. E que o ato de preferir carne, veja só, mesmo em se tratando de alimento ancestral da espécie a que ele se entrosa, é um hábito que ele adquire, formando impressões novas sobre um campo de sensações daquela necessidade de comer que já estão consolidadas. Recorremos a essa imagem simplesmente para reforçar, para salientar que os nossos reflexos psíquicos condicionados, aqueles que são voluntários, se revestem de suma importância em nossas ligações mentais diversas. E esses reflexos são, todos eles, presididos e orientados pela indução. Esses reflexos são presididos e orientados pela indução. Nos cães de Pavlov, a que nos reportamos, a faculdade de comer representa a atitude espontânea, como uma aquisição mental automática. Mas o interesse pela carne, a que foram habituados, define uma atitude excitante, obrigando-lhes a mente a exteriorizar uma onda característica que atua como pensamento fragmentário ou incompleto em torno deles mesmos, a reagir neles próprios, notadamente sobre as células gustativas que produzem a saliva. Do mesmo modo, variados estímulos aparecem nos animais aludidos, os animais referidos, segundo o desdobramento das impressões que lhes atingem o acanhado mundo sensório, acentuando-lhes a experiência, em outras áreas também. Podemos assim apreciar a riqueza dos reflexos condicionados, pelos quais se expande a vida mental do espírito humano, em que a razão, por luz do discernimento, lhe faculta o privilégio da escolha. É nesses reflexos condicionados da atividade psíquica que começam, para o homem de pensamentos elementares, os pensamentos mais simples, o homem primitivo, os processos inconscientes da conjugação, da influenciação mediúnica, da união, do compartilhamento mediúnico. Por quê? Emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, o homem exterioriza, na direção dos outros, as imagens e os estímulos que ele cultiva, que ele acalenta nele mesmo, recebendo depois, sobre si mesmo, os princípios mentais que ele exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Veja só que ele faz então, primeiro um aspecto de organizar nossas ideias com relação às experiências do cachorro, que Pavlov fez, para depois transportá-las para o entendimento a respeito da nossa reflexão psíquica. Como que nós reagimos? E ele está explicando que, inclusive, isso faz parte do processo da mediunidade. Por quê? Quando você emite a onda mental, a mento-eletromagnética, essa onda, você está sinalizando coisas. E essa sinalização tem consequência. Vai chegar a outras pessoas. Essas pessoas que estiverem em sintonia com as nossas ideias poderão respondê-las. E isso acontece normalmente na vida, só que a gente não nota. Você para o carro na esquina. Você para o carro e você olha para os lados se você pode cruzar se não vê nenhum outro veículo. Então você tem que tomar cuidado. Porém, se existir um semáforo, um sinal luminoso com 3 cores, você para o carro e normalmente quando a cor muda, você toma a atitude de sair com o carro, você não precisa se preocupar.
É claro que o cauteloso vai dar uma olhadinha para ver se não vem nenhum maluco passando no sinal errado. Mas normalmente isso foi construído exatamente para induzir o raciocínio a dizer, agora é seguro eu atravessar. E isso acontece, a maior parte não presta atenção se vai vir carro ou não. Ele vai, é verde o sinal. Quando ele está chegando, o sinal está verde, e ele está vindo com o carro, ele está acelerando para poder passar no semáforo verde. E de repente o semáforo dá amarelo, ele calcula imediatamente se vai dar tempo de ele passar no amarelo. O amarelo está dizendo, cuidado, atenção, vai dar vermelho. Então, ou ele reduz e para, porque vai vir o vermelho, ou então ele acelera para ver se dá tempo de ele passar e não ficar preso. São o quê? São reflexos condicionados por aquela luz, pela visão daquele. Agora, se não tem nada e ele vai cruzar uma avenida, naturalmente ele vai parar mais ou menos perto para ver se vem vindo o carro para poder passar. Ele não tem a indicação, ele não está coordenado com sinalizações. Então nós utilizamos no nosso dia a dia procedimentos que são assim. E ao emitirmos uma iluminação, uma ideia, isso vai repercutir em nosso ambiente, nossa vibração, na nossa chamada psicosfera, a esfera vibratória que reproduz as ideias em formas físicas que são visíveis para os espíritos que estão nessa região. Então o processo mediúnico estará combinando a emissão e a recepção de duas ou mais inteligências, uma encarnada e a outra desencarnada. Por isso que se chama mediunidade. É como uma ponte em que quem está no mundo invisível pode transmitir ideias a quem está no mundo visível. E quem está no mundo visível pode solicitar a ajuda de quem está no mundo invisível. E isso representa, então, uma das consequências da nossa produção energética mental, nesse estímulo vibratório, que nós estamos aprendendo que quando você está desenvolvendo a mediunidade, você está ficando mais sensível, você é capaz de perceber se a entidade que está se aproximando de você está sofrendo, está com dor, está feliz, pela influência que ela vai transmitir a você. Ninguém enxerga nada, mas a sua capacidade de sintonia eletromagnética capta da entidade o seu estado. Isso vale para todos nós. Às vezes nos encontramos com pessoas vivas e você vê a pessoa e você começa a se sentir mal, porque essa pessoa, mesmo que ela não diga que ela está mal, você começa a sentir uma coisa ruim. Se você tem sensibilidade, você está captando a onda da psicosfera dessa pessoa. Ou o contrário, é uma pessoa muito boa, uma pessoa vibratoriamente elevada, uma pessoa amorosa, e você não sabendo quem é, você se sente bem na presença dessa pessoa, porque o seu campo eletromagnético entra em contato com o campo eletromagnético dela e se abastece de coisas positivas, de coisas fortes, de coisas corajosas, de coisas heróicas. Ao mesmo tempo que você olha para certas pessoas, você, ai meu Deus do céu, ó vida. Eu conheço gente assim, que só você olhar você já fica querendo sentar. Que a pessoa transmite isso, no jeito mole de ser. Não que ela fale, não precisa falar. Você olha para a pessoa e fala, ai meu Deus do céu, isso aí vai ficar desse jeito até quando? Ela vai morrer a prestação, de tanta preguiça. Não morre de morte instantânea. Para ela morrer de repente leva 3 dias. Porque você sabe disso porque você sente a vibração da pessoa. E às vezes você se desgasta querendo fazer com que a pessoa se reerga. Você envia ideias, vibrações, palavras, olhares, para ver se a pessoa acorda, e parece que bate na parede e volta, bate e volta, bate, a pessoa não sai daquilo. Isso desgasta, isso cansa, e às vezes você não sabe por quê, mas é por causa disso que André Luiz está falando. Não existe simpatia, não existe reciprocidade vibratória. Agora, quando realmente existe, seja no positivo, seja no negativo, aquela pessoa que está querendo sair da situação difícil se abastece das coisas boas que alguém transmite e se sente mais forte.
Ou o contrário. Aquela pessoa é tão negativa, tão para baixo, que as pessoas que estão do lado dela começam a ficar para baixo também. Olha que interessante isso. Agora nós vamos, já que estamos falando da indução, que é o que nós estamos aqui comentando, nós vamos ver o que são esses agentes de indução. Vamos ao resumo desse subtítulo, agentes de indução. Vamos lá? O ser humano passa a ser o agente, olha só que interessante, ele passa a ser o agente de se autossugestionar. Ele atua sobre ele mesmo, estimulando uma ou outra ligação em seus hábitos que exige um autopoliciamento. Quando eles têm essa noção, ele precisa melhorar os seus interesses mentais, pois pode escolher tudo o que nos domine a atenção, ou melhor, porque ele podendo escolher tudo o que nos domine a atenção, ele se converte em um fator indutivo, emitindo ondas na direção do interesse e recebendo a resposta de outras mentes. Olha que coisa bastante legal. Você que está me assistindo, você poderá entender que você se sugestiona no bem ou no mal. Não só quando você está em contato com outras pessoas. Você se induz. Você gera em você determinados padrões mentais que poderão te ajudar a sair do problema ou a afundar ainda mais. Você passa a ser o agente que se autossugestiona, estimulando uma ou outra ligação ou hábito. E esse ato de você se autossugestionar, exige que você tenha um autopoliciamento nos seus interesses mentais. Porque como você pode escolher pensar numa coisa ou pensar em outra, tudo aquilo que nos domine a atenção se converte em estímulo, em fator indutivo, emitindo ondas na direção do interesse e recebendo a resposta de outras mentes. Você começa a pensar em doença. Acho que estou doente, Você começa a criar um quadro de doença e você começa a se abastecer deste quadro e ao mesmo tempo começa a receber de outros campos vibratórios a noção da doença. Então espíritos que se sentem doentes são simpáticos a você que está se sentindo assim agora e se aproximam. Ele também se sente doente, ele é igual a mim, que bom, vou ficar aqui com ele. Doente com doente se entende, né? Por isso que ele está dizendo, você precisa ter autocontrole, para você não se autossugestionar. Mas vamos continuar o resumo no outro slide. Com isso, estaremos ligados em espírito a todos os encarnados ou desencarnados que pensam como nós, em intensidade maior, quanto menor a distância mental entre nós e eles. Ou seja, quanto mais estejamos intimamente compartilhando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente dos fatores espaciais. Podemos estar muito longe, mas se todos os dias nós entramos no mesmo aplicativo, fazemos uma mensagem de vídeo, falamos junto com a voz, telefonamos e ficamos repetindo as mesmas coisas, não importa que a gente esteja longe, nós estamos trocando, estamos nos abastecendo das mesmas ideias e reforçando as mesmas coisas, as mesmas vibrações. Então, veja só, pode não precisar do celular, pode não precisar de um computador, pode não precisar de uma câmera. Mas quando nós estamos pensando de uma pessoa com a qual você se identifica, você se abastece. Vamos imaginar que você goste de exercício físico. E você tem um amigo que gosta de exercício físico, ele é loucão para fazer adrenalina funcionar, correr, fazer ginástica. Você então, com ele, você tem afinidade, você gosta da mesma coisa. E então o que acontece? Você já fica, eu vou planejar, a semana que vem, a gente vai fazer uma corrida de 50 quilômetros, eu sei que eu vou falar com fulano vai topar porque ele adora isso. Você se auto-abastece e liga o outro na sua mesma onda. O outro eventualmente vai falar, puxa, que legal, o fulano está pensando em correr, eu também vou correr com ele, que joia, vamos compartilhar isso. E é isso que faz, por exemplo, muitas pessoas irem ao campo de futebol para fazer parte do mesmo grupo. O mesmo time, a mesma emanação vibratória.
o mesmo desejo de xingar a mãe do juiz, de falar palavrão, de ter os mesmos atos agressivos ou eufóricos, com a desculpa de que é um time com uma cor específica. Muitas vezes não vão lá nem pela cor, vão lá pelo colega, vão lá pela turma, vão lá soltar os demônios que estão guardados dentro da mente, da situação contida do trabalho, que a pessoa não tem como se expor, se exteriorizar. Vai lá, vai fazer isso lá, no campo de futebol. E ali ela solta aquilo que é dela, mas ela faz isso com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, até mesmo em termos jurídicos, aquilo que pode ser uma atenuante do crime praticado, que é a prática do crime em bando, em uma ação coletiva. Porque nessas horas, a pessoa como que perde o autocontrole ou se permite ficar sem controlar a si mesmo. E faz com que ela tenha atitudes extremamente distintas do que normalmente ela teria. Eu pouco vou a campos de futebol, praticamente eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu fui. Porém, uma vez acompanhei uma pessoa que quis minha companhia, me convidou. Ela era membro de uma torcida, era uma pessoa que tinha uma ascendência bastante assim, inteligente, era uma autoridade, tinha era na verdade um juiz de direito, que era meu amigo, e me convidou para ir. Então, eu acompanhei. Ele era detentor de uma cadeira na arquibancada, ele não era daqueles que sentava na arquibancada, ele tinha lá um camarote. E quem ia com ele? Os amigos que são semelhantes, juízes, promotores. E eu fui lá, porque ele me convidou, ele estava precisando de uma companhia, então eu acabei indo. E olha, eu fiquei admirado de ver todas aquelas autoridades, gente estudada, se comportando que nem suíno. Só porque estava vendo, 11 jogar contra 11, chutando uma bola. O vocabulário, as emoções desregradas, essas pessoas depois iam julgar os outros. Elas iam estabelecer padrões de comportamento pelas sentenças ou pelas indicações que davam como membros do Ministério Público. E eu fiquei só olhando aquilo, Por que se permitiam isso? Porque estavam em conjunto, podiam mostrar, ninguém ia espantar o que um outro falaria. No fórum todo mundo é educadinho, todo mundo fala corretamente, todo mundo veste a capinha da pessoa civilizada. Mas na arena se vira um monstro. A pessoa se permite mostrar quem ela é. Esses são os problemas. A falta do autoequilíbrio, da autoanálise. Nós vamos ver ainda o terceiro slide do resumo, o próximo slide, que você vai ver como André Luiz nos explica com clareza isso. Dá uma olhadinha. Tudo representará um agente de indução, uma conversa, uma leitura, uma visita feita ou recebida, um conselho ou opinião. Agentes esses que variam segundo a natureza própria e cujos resultados serão tanto mais amplos quanto mais estejamos com o nosso pensamento fixado ao redor deles. Então você lê uma coisa, você tem uma conversa, você tem uma visita, e essas coisas mexem com você. Se você as aceita, aquilo fica impregnado, você passa a reagir positivamente. Se alguma coisa é desagradável, aquilo te incomoda. Se é uma coisa neutra, você não dá nenhuma nem outra importância. Mas tudo é agente de indução. Por isso que existe a televisão, por isso que existe o celular. Porque através da televisão e do celular você é induzido, sem perceber, a ter comportamentos, a agir como eles querem que você atue. Porque eles querem influenciar o que você é, o que você deseja, onde você compra, o que você faz. Por que existe esse negócio de inteligência artificial que você começa a falar, eu tenho que comprar um sapato, tenho que comprar um sapato, tenho que comprar um sapato, seu telefone está desligado, a televisão está desligada, o computador está desligado, daí você meia hora depois você liga o computador, o telefone ou a televisão, começa a aparecer anúncio de sapato.
Eles estão induzindo você, porque você já demonstrou o que você quer. Eles ouviram, apesar de estar desligado. Você que pensa que está desligado. Eles ouvem a sua conversa e eles começam a te apresentar sapato, sapato aqui, sapato lá, sapato, né, de todo tipo. Porque eles sabem que é isso que você deseja. Isso já se faz aqui no dia a dia. Imagina os espíritos, o que não faz, né? Então, vamos lá, vamos ver agora o que André Luiz escreveu no seu subtítulo Agentes da Indução. Vamos ver? Agentes da Indução. Temos plenamente demonstrada e identificada a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos os interesses de nossa vida mental. Porquanto, uma vez que nós chegamos à razão, conquistada a razão, com a prerrogativa, com o privilégio da escolha de nossos objetivos, todo o alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, forçando-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia. Direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos. Os princípios que estão à nossa volta, que são afinizados com os nossos. Razão pela qual, automaticamente, estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Tão mais estreitamente, quanto mais estreita seja a distância entre nós e eles, isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores espaciais, mesmo que nós estejamos longe uns dos outros. Se a nossa mente está conjugada, nós estaremos nos influenciando. Uma conversa, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, representam agentes de indução, que variam segundo a natureza que lhes é característica, como resultados tanto mais amplos, com resultados tanto mais amplos, quanto maior se nos faz a fixação mental ao redor deles. Quanto mais você fica pensando naquilo que você ouviu, quanto mais você fica lembrando do filme ou do quadro que você assistiu, quanto mais você esteja em harmonia com a lembrança da visita que você recebeu ou da carta que você recebeu, mais você estará vinculado àquela fixação mental que vai produzir efeitos em você. Olha que interessante. Por isso é importante você saber com quem você conversa, que tipo de assunto você emite, que lugar você busca para se distrair, porque você vai estar em sintonia com tudo aquilo que aquilo representa. Ok? E agora, nós vamos para o último subtítulo do livro, capítulo 12. Você verá o nosso resumo. Como consequência disso tudo, nós temos o quê? O uso do discernimento. Olha só que interessante. No universo, a liberdade de escolha é incontestável e clara dentro dos processos da consciência. Ou seja, para você ter liberdade de escolha, que é um direito universal, você precisa ter consciência do que você vai escolher. Está escrito isso lá no livro dos Espíritos, na terceira parte, na lei de progresso. Primeiro você desenvolve a inteligência, para depois desenvolver o mundo moral. Porque com a inteligência você tem a consciência, e a consciência aprende a escolher discernindo. É o discernimento. Mesmo quando o homem esteja fisicamente encarcerado, esteja dentro da prisão, o homem tem o pensamento livre para escolher o bem e o mal para o caminho do seu espírito. O discernimento, portanto, é o leme da razão, já que a vida física e a vida espiritual estão cercadas de correntes eletrônicas por todos os lados, o que torna indispensável que procuremos a companhia de espíritos nobres, capazes de nos auxiliarem na direção mental do bem, para que este bem nos eleve à vida superior. Como é que nós vamos querer subir se nós só andamos na direção do abismo?
se nós só temos companhias que nos levem para o fundo do buraco, se nós só adotamos comportamentos ou vamos nos abastecer de distrações que nos pervertam, como que nós vamos querer subir? Como que vamos querer coisas boas ou encontrar lugares agradáveis, se nosso desejo é em direção ao abismo? É isso que ele está falando. Como nós temos que discernir, a nossa capacidade de escolha para ter discernimento precisa da compreensão intelectual, do raciocínio. Nós já temos o raciocínio. Agora, para termos a escolha melhor, nós precisamos procurar caminhos melhores. E se você deseja ter segurança no trajeto, você procurará uma estrada que esteja iluminada. Senão você não sabe por onde vai passar. A estrada está lá, mas você não sabe se tem buraco, você não sabe se caiu a ponte, porque está tudo escuro. Então, se você tem que buscar a evolução como espírito, é o que André Luiz nos está explicando, você deve procurar coisas boas, pessoas mais elevadas, pessoas mais cultas, lugares que te deem mais nobreza naquilo que você vai sentir, naquilo que você vai se abastecer, porque senão você vai continuar na mesma furna, no mesmo atoleiro. Se você pedir a companhia apenas dos que estão chafurdando no lodo, você não vai sair do lodo. E aqui estamos falando vibratoriamente ou não, fisicamente inclusive. Você está lutando para sair da droga. Você já foi drogado, já sofreu bastante. Você quer sair disso, mas você não muda as suas companhias. Como é que você vai sair disso? Como é que você vai conseguir sair se o cara vai te oferecer sempre um baseado, sempre um copo de bebida, sempre alguma coisa que vai levar você de novo para o charco? Você precisa mudar de companhia. Você precisa ter gente que te ajude a sair daquele atoleiro e seguir adiante. Portanto, é que eu gosto tanto da pessoa, ela foi tão legal comigo, mas ela quer sair do atoleiro? Ah, não, ela está lá, então o que você vai fazer com ela? Deixa ela lá. Continue gostando dela, mas vai andar você, vai sair você da situação. E é isso que André Luiz vai nos explicar com todas as letras no último subtítulo que nós vamos ler agora. Uso do discernimento. A liberdade de escolha, na pauta das leis divinas, é clara e incontestável nos processos da consciência. Quanto mais consciência, mais liberdade de escolha. Ainda mesmo em regime de prisão absoluta, encarcerado do ponto de vista físico, o homem, no pensamento, é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. O discernimento deve ser, assim, usado por nós outros à maneira de leme, que a razão não pode esquecer à deriva. Um leme que não está sendo guiado, que deixa o barco entrar nas ondas das piores espécies. A nossa razão não pode esquecer a deriva, uma vez que se a vida física está cercada de correntes eletrônicas por todos os lados, a vida espiritual, da mesma sorte, permanece mergulhada em largo oceano de correntes mentais. E dentro dessas correntes mentais, é indispensável, é imprescindível, saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres, capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem, para que o bem, como aplicação das leis de Deus, nos eleve à vida superior. Boas companhias trazem bons destinos. Más companhias nos levam para armadilhas. Veja só que interessante. Tudo ligado ao nosso discernimento, a nossa razão que deve dar a direção ao leme. Você é capaz de escolher. Não se iluda por aquilo que te dá prazer, que te faz gozar. Não se iluda. Porque essa ilusão vai levar você para o choque. É a história que nós encontramos na Ilíada. Quando Ulisses tem que passar pelo rochedo onde estão as sereias. E ele manda tapar os ouvidos de todos os seus marinheiros, vendar todos eles, para que eles possam navegar o barco sem se aproximar do rochedo.
Porque lá estão as sereias, que eram lindas, mulheres seminuas, cantando músicas maravilhosas, que os marinheiros iam chegando para ouvir, e quando eles não viam, eles estavam naufragando o barco nos rochedos que estavam debaixo da água, que eles não enxergavam, porque estavam iludidos com o canto das sereias, e aí eram devorados por elas. Então, para passar por esse teste, Ulisses amarra-se no mastro do navio, manda tapar os ouvidos com cera de todos os seus marinheiros, vendar-lhes os olhos para que eles não se deixassem levar para o rochedo. E ele fica preso, amarrado, para ele também, no instinto, não ir atrás das mulheres. E é assim que ele consegue vencer. Esse é o processo da luta contra nós mesmos. Você tem a razão. Leve o seu barco para um lugar seguro, não para as aventuras da emoção. Se você tiver lucidez, você perceberá que os bons espíritos, as almas nobres, as pessoas sábias, não nos levam para problemas, nos ajudam a sair deles. Mas todos aqueles que são levianos gostam de aventura, todos aqueles que querem viver na emoção sem freio, acabam sofrendo os impactos que poderiam ter sido evitados. Isso é com você. E é com o André Luiz que está te ensinando. O André Luiz é espírito, porque eu, André Luiz, estou aprendendo com ele, tá bom? A gente espera você no próximo Espírito da Letra. Obrigado pela sua audiência, pelos seus comentários. Compartilhe os nossos links com as pessoas que você acha que gostam disso e elas estarão muito felizes por você ter se lembrado delas. Semana que vem nós vamos para o capítulo 13º, o fenômeno hipnótico indiscriminado. Ele vai falar sobre a hipnose, mas isso vai ser no próximo programa. Obrigado por seu carinho, pela sua presença, e nós desejamos a você muita paz.